O Mundo Político faz a sexta entrevista da série com os candidatos a prefeito da capital. Nossa convidada de hoje é Vanessa Portugal, do PSTU. Professora da rede municipal e sindicalista, Vanessa, de 46 anos, já participou de 7 disputas eleitorais. Ela concorre à Prefeitura de BH pela 4ª vez. Vanessa, muito obrigada por vir. Eu que agradeço o convite de vocês, é uma honra estar aqui. Vanessa, reza a tradição que as esquerdas são desunidas. O PSTU e o PSOL chegaram a conversar para saírem juntos nessa disputa majoritária em BH, o que não deu certo. Bom, eu entendo que as esquerdas têm que se unir na luta e na organização da classe trabalhadora e, às vezes, sim, nas eleições, às vezes não. A eleição é o momento dos partidos apresentarem o seu programa diretamente para a população. Tem momentos que é melhor se unir e outros momentos a gente acha que não. Em especial agora, nós achamos que tem um balanço sobre o PT que precisa ser feito. E nós achamos que a melhor forma de fazê-lo era diretamente. Para além da discussão, que é muito importante, diretamente do debate, no embate diretamente, de campanha, por nós mesmos, né? Uhum. E não por outras vias. Porque nós tivemos, nesse último período, uma avaliação e uma postura diferente das outras organizações. Nós, desde o início desse debate, impeachment ou não impeachment, nós tivemos pela linha que precisava sair os dois e se chamar umas novas eleições nesse país. E continuamos tendo esse entendimento, que é necessário que se tenha novas eleições no país. E achamos que a eleição, o momento da eleição municipal precisava discutir isso. Quer dizer, então, essa é uma diferença que marca PSTU, a diferença que está entre PSTU e PSOL. Claro, digamos que a diferença é mais visível. Sim, mas existem diferenças programáticas, por exemplo, em relação ao PSOL e também outros partidos de esquerda? Como é que o PSTU... Programática na construção do partido, sim, somos partidos diferentes, temos programas diferentes. Programática sobre o ponto de vista das eleições, existem diferenças, mas também existem muitas similaridades, né? Eu não tenho certeza se esse seria o ponto central. Eu acho que existe um debate sobre a questão nacional hoje que é muito importante que ele seja feito e esse é o centro do debate. A outra questão é que nós, por exemplo, neste momento, estamos dando um peso muito importante ao debate contra as privatizações e a necessidade de se reestatizar serviços importantes na cidade, como, por exemplo, o serviço de transporte e outros, né? Temos uma avaliação de que a entrega da Prefeitura de Belo Horizonte e dos serviços do Estado, mais do que das riquezas do país, porque isso também foi feito, isso também é muito grave, né? Com o minério, o petróleo, tem uma entrega dos serviços da cidade para a iniciativa privada. E isso fez com que a precarização fosse muito grande. Então, essa abordagem une as esquerdas que estão na disputa? Eu não sei se dessa forma, mas tem pontos de encontro. Essa é a sua 7ª candidatura, falei certo? Eu 7ª, teria que fazer as 4ª contas, em Belo Horizonte, mais 2004, 2008, mais ou menos 2012. Isso. E agora, isso. A primeira vez que eu candidatei, só por Belo Horizonte. A última vez que eu candidatei, a primeira vez que eu me candidatei foi em 2012. De lá para cá eu fui candidata em todas as eleições. Em 2002. 2002. De lá para cá eu fui candidata em todas as eleições. E o que te leva à disputa? Não é? É uma decisão pessoal? É uma decisão coletiva? Está dentro do partido? O que te motiva? É uma decisão coletiva, mas é claro que eu topo a parada, né? Se eu não topasse entrar, também ninguém me forçaria a fazê-lo. Nós achamos que o que de fato vai mudar a realidade da classe trabalhadora é a sua organização e a sua luta. Não acreditamos que pelo voto nas urnas, nesse sistema, como ele está colocado, é possível mudar a realidade. As eleições é um jogo de cartas marcadas. Mas nós achamos que não dá para a gente ficar o tempo todo fazendo a crítica
aos governantes, a crítica aos parlamentares e na hora do processo eleitoral também não se posicionar e também não apresentar o programa que nós achamos que seria o mais correto. É uma disputa importante. Agora, mesmo que não ganhe... Esse ano, com esse cenário pulverizado, se torna mais difícil ainda? Não é o partido Eu não sei, porque esse ano... com visibilidade. Esse ano nós estamos tendo uma convergência das ideias que nós há vários anos discutimos. Por exemplo, a questão do financiamento de campanha das empresas, né? E a forma como as empresas financiavam os candidatos e depois se apoderavam do Estado. Isso está escancarado. E nós dissemos isso desde a primeira eleição que eu participo e possivelmente as pessoas anteriores já diziam isso também em nome do partido. E agora, isso não somos nós que dizemos, é a sociedade que está dizendo isso, né? Não que tenha resolvido. Um argumento do Supremo Tribunal para decidir, né, por proibição não proibiu, da contribuição, né? Não a proibiu. doação. Ele mudou a forma, né? Porque ele impediu que as empresas contribuíssem, mas deixa que os empresários contribuam de forma muito livre. E, na verdade, isso vai acabar escamoteando, né? Que ao invés da contribuição sair no nome das empresas, vai sair em nome de pessoas físicas e vai ficar escondido. Porque as campanhas continuam milionárias. Mas o teto é muito alto, né? O teto não reduziu, ele é muito alto. E acabou o limite do que as pessoas físicas poderiam contribuir. Mas, de qualquer forma, esse é um debate que está colocado, né? Então, de uma certa forma, parte das coisas que a gente sempre dizia vão de encontro que está colocado e estabelecido. Isso é uma vantagem para nós, né? Agora, vocês têm 5 segundos de TV, né? A sua candidatura tem 5 segundos na TV e não participa de debates. Como é que a campanha está fazendo? Como é que é o trabalho para convencer, chegar no eleitor? Bom, nós estamos batendo muita perna, né? Andando na rua, conversando com as pessoas, tentando utilizar a internet, com algumas fragilidades também, porque o fato de não ter uma campanha profissionalizada dificulta um pouco, mas a gente vence um pouco essa dificuldade por essas vias. E com uma campanha um pouco mais qualificada. Faz diferença uma pessoa que recebe dinheiro para entregar um papel e uma pessoa que está entregando um papel e sabe o que está escrito dentro do papel e acredita naquilo que ela está fazendo. A qualidade de quem panfleta os nossos materiais é um plus a nosso favor. Mas o PSTU já teve a experiência de pagar para panfletar? Não. Não, nós nunca tivemos uma campanha paga. Tirando aqueles trabalhos que são muito técnicos e que às vezes não tem jeito, né? A gráfica não tem jeito, nós temos que pagar a gráfica para rodar o material. Mas pessoas para fazer campanha, não, nunca. A sua chapa tem uma mulher como vice. Sim. Não é? É uma chapa duplamente feminina. Pois é, isso é na verdade, uma afirmação, está expondo essa questão da representação, da baixa representação feminina, ou tem mais aí que se quer apontar, ou foi só uma... Não, foi uma escolha. Foi uma escolha por diversos elementos. Foi uma escolha pela linha de atuação da Firmínia. A Firmínia é uma companheira que tem uma atuação mais voltada para a questão da luta contra a opressão mesmo. Ela é uma mulher negra e ela tem uma intervenção justamente num movimento de mulheres, que é a intervenção prioritária dela. Então foi uma escolha em função disso. Nós achamos que tem uma aliança aí, nesse momento, muito importante na sociedade, que é a discussão da classe trabalhadora e do problema das opressões e como ele atinge a classe trabalhadora de uma forma absolutamente cruel, né? As mulheres trabalhadoras, os LGBTs e os negros trabalhadores vivem uma situação... Exceção das minorias com os trabalhadores, né? Críticas à atual gestão e o que a sua gestão faria diferente? Tem que ver o que não faria, talvez fosse mais fácil. Olha só... Pode ser também. O prefeito Márcio Lacerda, ele é um gestor público que assim se intitula e que ele tem uma linha de atuação, transformar Belo Horizonte numa empresa rentável em parceria com outros grandes empresários. Belo Horizonte não é governada para a maioria da população trabalhadora.
Belo Horizonte é governada por um grupo de empresas com uma visão absolutamente privatista. Vamos dar um exemplo. Os espaços públicos da cidade vão sendo aos poucos privatizados. Os serviços públicos vêm sendo privatizados. Nós temos uma briga antiga que é com a concessão das empresas do sistema de transporte, que é uma briga antiga que nós temos na cidade, porque as pessoas se esqueceram que o transporte é um serviço público obrigatório. Parece que de fato é um serviço privado, de tantos anos que foi feita a concessão. E o Márcio Lacerda avançou nisso significativamente. Agora, o que seria o ápice disso são as PPPs nas escolas públicas. Na verdade, ele transferiu para a Odebrecht a construção de escolas municipais no último período. O Estado paga pela construção, em mais tempo, mas paga para a construção, e depois paga para a Odebrecht administrar o prédio de uma escola. É dinheiro carimbado da educação que está sendo transferido para uma empresa privada e que não faz o menor sentido, porque não tem nada a ver com a área da educação. Quando os gestores, né, quem tem essa linha de atuação na gestão pública, faz esse tipo de arranjo, está defendendo a excelência, a eficácia, não é? Enfim. Por que isso não é bom? Porque não estão defendendo a eficácia e a excelência, estão defendendo as pessoas que financiaram as suas campanhas eleitorais. E isso ficou muito claro nos últimos episódios. A Odebrecht é uma empreiteira, exatamente, a Odebrecht é uma empreiteira e o fato de transferir recursos da educação para ela não tem nada a ver com excelência. Os prédios da Odebrecht não são de excelência. A Urbel faziam construções de qualidade na cidade. A Urbel tinha uma estrutura capaz de fazer as construções da cidade. E se tinha algum problema, tinha que melhorar a empresa pública e não transferir isso para a iniciativa privada. Isso não faz o menor sentido. Você tem alguma coisa, além dessa questão, existem outras questões que são prioritárias na visão do PSDU, da sua candidatura, em relação à gestão da prefeitura? Claro. Olha só, os serviços públicos em Belo Horizonte, eles precisam ser prestados com qualidade. E isso passa pela valorização dos servidores públicos. Os servidores públicos são trabalhadores que precisam ter condições de prestar serviços de qualidade para a população. Esse é um elemento muito importante. É o investimento nas pessoas que estão prestando o serviço. Agora, tem outras questões muito importantes também. Um plano de moradia para a cidade. Belo Horizonte tem um déficit habitacional altíssimo, né? Os últimos dados que nós temos são de 2010, que são da Fundação João Pinheiro. Há uma defasagem desses dados, mas a percepção que nós temos na cidade é que isso aumentou e não diminuiu. E esses dados falavam em mais de 78 mil famílias em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem um conjunto de imóveis residenciais vagos, trancados na cidade, que não estão cumprindo o seu papel de servir de moradia. Isso expulsa uma parcela da população para fora e não tem um plano e nenhum plano com relação a isso. E o problema do transporte, que é uma novela com capítulos cômicos ou não dramáticos, né? Que foi nas últimas eleições abrirem buracos na Praça 7 e pela Afonso Pena fora para dizer que estavam fazendo a inspeção do solo e que virou uma piada, porque nem meio metro de linha do metrô foi construída. O PSDU tem condições efetivas de governar sem se render à política tradicional? Claro que tem. Se você reconheceu que tem realmente uma dificuldade para chegar lá, mas se chegar, tem condição efetivamente de governar? Essa pergunta vem, claro, ligada à outra. Governar não significa, o executivo não chega, se instala e governa sem fazer alianças, sem conversar, sem chamar os vereadores, não é? Porque é o legislativo que aprova ou deixa de aprovar os projetos que o executivo vai enviar. Mas o PSDU não é contra as alianças. O que nós somos contra é com quem se faz as alianças. Nós achamos que nós precisamos fazer uma aliança com os movimentos organizados da cidade. Nós estamos repetindo muito uma máxima, que a nossa candidatura não é para todos. A nossa candidatura é para a classe trabalhadora. É porque é um sinal que nós queremos dar. Nós achamos que a cidade é governada para quem tem dinheiro.
E a massa que trabalha fica de fora disso. Os trabalhadores bem e mal remunerados, porque os bem remunerados também ficam de fora. Não colocam seus filhos numa escola pública, porque não acham que essa escola tem qualidade, não vão até os postos de saúde pública, eles também ficam de fora. E nós achamos que, em parceria com as organizações da classe trabalhadora e estimulando a criação de conselhos populares em cada bairro, em cada micro-região, por local de trabalho, é possível construir uma base de aliança popular ampla que atue sobre a Câmara de Vereadores e que permita ter o poder de pressionar a Câmara, porque a Câmara não vai ser eleita com os candidatos a vereador do PSTU, ou mesmo dos partidos de esquerda. Mas eu tenho certeza que a população que elegeu os vereadores, porque os vereadores se elegem com a massa da população, em geral enganando eles, enganando as pessoas, porque ninguém diz exatamente o que vai fazer na hora que chega lá. Nós não estamos propondo organizar só quem vota em nós estamos propondo organizar todo mundo que trabalha na cidade. Criar estruturas de conselhos populares que incluam todas as pessoas que trabalham na cidade. E isso sim pressiona os vereadores, porque os eleitores deles estão lá também. Vanessa, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço mais uma vez a possibilidade da participação aqui. Eu conversei com a professora e sindicalista Vanessa Portugal, que é candidata do PSTU à Prefeitura de Belo Horizonte. Você assistiu a 6ª entrevista da série com os candidatos. Continue nos acompanhando, que o Mundo Político vai ouvir todos os postulantes nos próximos dias. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.